Balanço é prevenção, gente. A Secretaria da Saúde de Aracaju divulga hoje o resultado de mais um Lira, muito importante, realizado na capital, e isso realmente é fundamental para a nossa saúde. Quem amplia essa informação hoje para nós, e é o nosso privilégio tê-lo conosco, é o Vinícius Mecenas. Seja bem-vindo agora sim. Boa tarde, Vinícius. E a importância desses dados todos, hein? Tudo bem? Agora, boa tarde, Sérgio, para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral, na TV Atalaia. É importantíssimo, Sérgio. É através disso que a gente consegue conscientizar e chegar na casa de muita gente, né? Então, acabou há poucos instantes toda essa apresentação desse índice de infestação do Aedes aegypti aqui em Aracaju. Um levantamento que é feito de forma muito periódica. Esse é o quarto levantamento apresentado ao longo do ano e que estacionou aí em 1,3, que é considerado de médio risco. Então, assim, há muito trabalho a ser feito e só para trazer um breve balanço em relação aos casos desse ano, casos confirmados. Em relação à dengue, foram 229 casos confirmados e 3 óbitos. A chikungunya foram 63 confirmados e 1 morte. Em relação à zika, foram 5 casos confirmados. Em relação a essas 4 mortes, a gente lembra, claro, que foram todas ainda no primeiro semestre. Então, assim, é um balanço que, pelo visto, é dentro do esperado, e é justamente sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário aqui, com o prefeito, que já está aqui ao meu lado. Começo contigo, prefeito, porque, assim, foi um índice que já estava dentro do esperado e que reflete no trabalho, nas ações que já vêm sendo desenvolvidas pelos órgãos aqui da capital, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio, boa tarde, telespectadores da TV Atalaia. Olha, foi um dado muito importante, né? E que demonstra a eficiência e a eficácia do trabalho da Prefeitura de Aracaju no combate ao Aedes aegypti. Porque nós tivemos no Brasil esse ano uma epidemia em grande parte do país, né? Vários estados brasileiros, e a gente viu nesse primeiro semestre o sofrimento, né? A crise que foi na saúde pública do Brasil, a epidemia de dengue no Brasil. E aqui em Aracaju nós não tivemos epidemia de dengue, fruto desse trabalho que nós realizamos, né? Realizamos um trabalho que já vem desde o primeiro ano que chegamos na Prefeitura de Aracaju. São 8 anos de trabalho consecutivo, fazendo esse planejamento todos os anos, 6 liras, identifica os bairros que têm maior infestação, faz o combate, fumacê costal, visita domiciliar, cata-treco, onde a gente pega os pneus e aquilo que está causando, né, acúmulo de água nas residências. Para você ter uma ideia, esse ano já foram visitadas mais de 75 mil residências, né? Nós fizemos fumacê costal e esse trabalho mostrou eficiência, né? É o menor índice dos últimos, desde 2020, que nós temos o menor índice, 1,3. O ano passado, no Lira passado era 1,7, agora caiu para 1,6. Né? A quantidade de casos também, houve uma queda muito vertiginosa da quantidade de casos confirmados o ano passado para esse ano, o que significa a eficiência do nosso trabalho. E também, obviamente, a participação da população, porque o combate à dengue, ela tem essas duas partes. Ela tem a parte da população, porque hoje a dengue está localizado nas residências, né? São nos acúmulos de água, nas águas empoçadas, que a dengue se localiza, né? Fica lá o ovo, a larva, e quando chega o sol estoura e o mosquito, né, se transforma em mosquito, ele pica uma pessoa e sai fazendo o estrago, como a gente diz. Então, é fundamental que a gente tome medidas preventivas. E o segundo aspecto é a ação da Prefeitura de Aracaju. Uma ação cotidiana, muito bem feita, muito bem planejada, né? Para vocês terem uma ideia, Sérgio, o Ministério da Saúde, ele coloca assim, aqui são 4 liras, nós fazemos 6 aqui. 6. Esse é o quarto, vai ter mais um outro agora em setembro e um outro em novembro. Então, para mostrar, para a gente ter um controle maior da nossa doença. Né? Por quê? Porque apesar de já ter a vacina, mas a vacina ainda não chegou em quantidade suficiente. A vacina ainda não está causando o impacto que a vacinação mais à frente vai causar. Por isso que é muito importante, mesmo com esses dados que são para nós, né, vamos dizer assim, motivos de felicidade, no sentido de que a nossa cidade não teve epidemia, que nós estamos diminuindo a incidência, os casos, né, de dengue, de chikungunya e de zika na nossa cidade, mas ainda exige preocupação. A gente não pode agora calçar vamos dizer assim, o sapato alto. Não, ao contrário. Nós temos que trabalhar ainda mais, porque ela está aí, ela é uma endemia, ela está presente. Se a gente não tiver cuidado, se a população não ajudar e se a prefeitura não fizer o trabalho cotidiano, pode voltar.
Por isso é que, apesar de comemorarmos a vitória, de estarmos felizes porque a nossa cidade não teve a epidemia, mas a gente precisa ter muito cuidado. E é isso que eu encerro pedindo, né, à população, aos órgãos. Quero agradecer, né, a presença da TV Atalaia aqui, do seu programa, Sérgio, que possibilita que a gente leve a nossa mensagem para que a população, a sociedade compreenda que ela precisa se unir nessa batalha. Se a prefeitura ficar sozinha, ela não consegue fazer o vencer. Se a população ficar sozinha, ela não consegue vencer. Então, a gente precisa dar as mãos. A população abrir a casa, né, deixar os agentes de endemia entrar, fazer, olhar, colocar o larvicida para poder matar os bichinhos, não acumular água, olhar a plantinha, tirar a água, o restinho da plantinha, não deixar garrafa, não deixar pneu. Tudo isso é fundamental para a gente avançar ainda mais. Então, a nossa esperança é que se a gente fizer esse trabalho, a gente pode chegar a 1, pode chegar a 0,9, quem sabe, né, a gente fazer um trabalho que a nossa cidade fique cada vez mais resiliente, né, e mais forte no combate a essa doença que causa muitos problemas, inclusive morte. Nós vimos que esse ano teve óbitos, foram 3 óbitos, né, que qualquer vida que se perde, uma vida, né, não tem preço. Então, por isso que é muito importante que a gente não brinque com a dengue. A dengue é uma doença, né, que tem como ser combatida e que precisa da nossa ajuda, do nosso apoio e do apoio da população. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho já desenvolvido para a gente atingir, portanto, esse patamar. E agora eu converso com o secretário João Vitor Burgos, né, secretário da área de saúde aqui de Aracaju, porque o prefeito falou algo muito importante, né, em relação às plantas, aos vasos, a essas caixas de água, túneis. A maioria dessa incidência das larvas, dos ovos, do mosquito do Aedes aegypti são principalmente nesses locais, ou seja, é dentro da residência, né? Exato, é por isso que a gente destaca a necessidade, né, e o protagonismo da própria população, né, em cooperação com as ações, né, da Secretaria Municipal da Saúde, especificamente dos agentes de endemias, no sentido de receber, né, e, na verdade, promover as adequações, ouvindo as orientações. Então, é dessa forma que a gente entende que a gente vai conseguir estar combatendo o Aedes aegypti e a dengue. Eu destaco que a gente não pode esmorecer, porque no Brasil, esse ano, já foram cerca de 5.000 óbitos, 3.000 quase em investigação ainda, ou seja, podendo esse número ainda crescer ainda mais. Então, Aracaju, sempre como referência, esse trabalho deve continuar, né? A gente tem que entender que não pode vacilar, tem que continuar tomando todos os cuidados e nesse exercício de cooperação entre órgãos públicos e, sobretudo, a sociedade. Chama a atenção na abordagem que vocês fizeram aqui também, os bairros, algumas regiões que têm um índice, né, de infestação um pouco maior. A exemplo do José Conrado de Araújo, Porto Danta, Japãozinho, Palestina, regiões mais para a Zona Norte. Nesses locais, haverá um trabalho mais específico, pontual, para diminuir o número de casos? Com certeza. A gente tem uma sala de situação montada, que nada mais é que uma sala de monitoramento, em que a gente tem um mapa mostrando todo o zoneamento e para que a gente faça o enfrentamento de maneira muito efetiva e de maneira muito assertiva, né? E é óbvio que quando a gente percebe que existem bairros com um índice maior, a gente acaba fazendo ações mais pontuais, mais específicas, né? E ações mais contundentes, inclusive, para que a gente possa combater da maneira mais eficiente possível. De que forma que são realizadas essas ações? Eu tenho o Fumacê, tem os agentes das endemias que passam nas casas dessas pessoas, e também em relação a isso eu quero até que você esclareça a situação das rejeições, da recusa, ainda é uma realidade? Ainda é uma realidade. É verdade que a sociedade aracajuana ela é muito parceira, ela compreende bastante esse trabalho, mas ainda existem algumas ranhuras, né? Alguns entraves. E a gente está trabalhando diuturnamente, aproveitando sobretudo esses espaços, né, que a TV Atalaia, através do programa Balanço Geral, nos concede agora, para trazer essa mensagem também de conscientização. Então, as ações que a gente acaba evidenciando mais, sendo mais incisivo, vai depender da análise da sala de situação. Então, pode ser justamente um número maior de visitas, né, o que a gente chama de revisita, né, pode ser um fumacê costal que a gente entenda que tem que fazer novamente. Então, vai depender também da caracterização ali da zona que a gente tá com esse problema do aumento do índice. Secretário, muito obrigado pela sua participação, também parabenizo pelo trabalho desenvolvido e resta agora, Sérgio, responsabilidade, né, de todos nós que estamos dentro de casa para ficar de olho em tudo, deixar tudo limpinho, para que esse índice só venha, né, portanto, a cair. O que a gente quer é isso, é menos mortes, é menos casos e ficar livre de uma vez por todas dessa doença. Eu volto com você. Então, Vinícius, vocês três têm razão, você tem razão, o secretário tem razão, o prefeito tem razão, nós precisamos nos unir, é essa participação e
essa sensação muito boa de cidadania, exercer a nossa cidadania plenamente a partir dessa participação. Muito obrigado. E o prefeito Edivaldo até falava sobre isso, né? Se a prefeitura, ela atua sozinha, não funciona. Se a comunidade, se a população atua sozinha, não funciona. Então nós precisamos ter esse espírito realmente público. Essa é a expressão, espírito público. Ou seja, eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde, cuido da minha residência, cuido de tudo, mas também quando eu estou me cuidando, estou cuidando do outro. E o outro também e assim por diante. Cooperação, união e responsabilidade coletiva. 12